Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou mostrar como funcionam as referências relativas, mistas e absoluta aqui no Excel. Tá? Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou preencher uma numeração de 0 a 100. Eu vou fazer o preenchimento aqui até mesmo para mostrar uma dica de como que a gente consegue fazer isso. Então, eu vou fazer assim, ó, de 1 a 10, né? Na próxima linha de 11 a 20 e assim por diante. Então vamos lá, aqui eu coloco 1, certo? Arrasto aqui a alça de preenchimento até a coluna J, que é a 10ª coluna. Aparece toda a numeração 1, tá? O padrão é copiar, ele não entendeu uma sequência clara, né? O Excel não entendeu uma referência clara. Então ele mostra aqui esse botão, onde eu posso ter opções de preenchimento. E aqui eu escolho preencher série, tá? Então, preencher série, maravilha. Aqui, coloco 11, faço a mesma coisa, até o 20, ou seja, até a última coluna, que vai ser o 20 logo mais, preencher série também. Já que eu tenho essa numeração, eu seleciono as duas linhas e arrasto até a linha 11, né? Porque a primeira linha aqui, ela tem um conteúdo, então eu não conto a partir da segunda. Então eu cheguei até o valor 100. Só vou centralizar aqui, para dar uma estética melhor. Maravilha. Então é o seguinte, eu vou diminuir um pouco o zoom, eu vou pegar nesta célula aqui, tá? Nesta célula, e vou fazer uma fórmula simples, igual esse valor mais esse outro, ou seja, a célula A2 mais B2, onde tem os valores respectivamente 1 e 2. A resposta, 3. Então vamos lá, consegui obter o resultado. Maravilha. Se eu arrastar com a alça de preenchimento para baixo, certo? O que vai acontecer? Eu obtenho o valor 23. Vamos ver o que aconteceu aqui? Olha só, a referência da linha de cima, que era linha 2, agora linha 3, ou seja, as mesmas colunas, porém, como eu arrastei com a alça de preenchimento para baixo, ele manteve as colunas, porém somou mais uma linha. Tá? É assim que funciona a referência relativa. A referência relativa é a referência padrão aqui do Excel, tá? Onde você tem a letra que representa a coluna, é muito mais à direita, que seria a B, a C ou qualquer coisa assim, mas a referência da coluna e depois a referência da linha, simples assim. Ok, eu vou arrastar com a alça de preenchimento para a direita agora. O que vai acontecer? Ele mostrou o valor 5. O que será que aconteceu aqui? Ele mostra a fórmula atualizada, ou seja, a origem é essa, A2 mais B2. Porém, quando eu arrasto para a direita, respectivamente, ou seja, aquilo que estava na coluna A passou para B e o que estava na B para C. Então, como eu arrasto para a direita, da mesma maneira que eu arrasto para baixo, ele soma uma linha, arrastando a alça de preenchimento para a direita, ele soma uma coluna. Onde era A ficou B e onde era B ficou C. Essa é a referência relativa, então vou colocar aqui. Relativa. Vamos ver como funciona a referência absoluta. Ok? Então vou pegar a mesma fórmula igual esta célula mais esta outra, tá bom? Só que como que eu faço para converter essa referência padrão em referência absoluta? Eu posso clicar aqui, né, na célula A2 ou selecionar, tanto faz, e pressionar a tecla F4, simplesmente F4. Pronto, esta célula que o cursor estava, né, foi convertida em referência absoluta. Como que eu sei disso? Esse cifrão que aparece antes da coluna e antes da linha, ele está bloqueando a referência de coluna e a referência de linha, certo? Eu vou bloquear essa também, a célula B2. Tanto faz selecionar, eu vou selecionar essa. B2. Com a tecla F4 eu aplico uma referência absoluta. Vamos lá. Valor 3, quando eu confirmo, maravilha, né? Então eu tenho aqui a célula A2, embora tenha cifrão, né? Ela continua sendo a célula A2 e essa é B2. A resposta aqui, o resultado é 3. Quando eu arrasto com a alça de preenchimento para baixo, olha o que vai acontecer. O valor continua o mesmo, porque a referência absoluta ela não muda. Né? Eu posso arrastar com a alça de preenchimento para baixo, para a direita, para cima, para a esquerda, que ela vai continuar sendo A2 e aquela que era B2 continua sendo B2, por causa desse cifrão, tá? Que eu apliquei a referência
absoluta, e com isso eu travei a referência de coluna e a referência de linha, tá bom? Se eu arrastar para a direita, a mesma coisa, as colunas se mantêm, o que é A continua sendo A e o que é B continua sendo B. Vamos então para a referência mista. O que é referência mista? É a mistura da referência relativa com a absoluta. Então, eu vou fazer a mesma fórmula, seria esta célula, né, mais esta outra, tá bom? Só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar o F4 uma vez aqui na A2, eu tenho a referência absoluta, mas eu não quero absoluta, eu quero a referência mista. Eu pressiono de novo o F4, então ele vai bloquear apenas a linha. Se eu pressionar de novo o F4, ele alterna. Em vez de bloquear a linha, ele bloqueia a coluna. Tá bom? Então eu fico pressionando F4 e ele fica alternando entre essas opções. Eu vou bloquear a referência de coluna, ou seja, cifrão A2. 2 está bloqueado? Não. A coluna está bloqueada? Sim. Então eu tenho uma referência mista. Agora eu vou bloquear, né? Eu vou colocar uma referência mista, bloqueando a linha, diferente desse. Tá vendo essa primeira referência? Cifrão A. E aqui, antes do B, não tem cifrão, ou seja, não estou bloqueando a referência de coluna, e sim a referência de linha. Então, ambas são mistas, essas duas referências. Porém, uma bloqueando a coluna e a segunda bloqueando a linha. Vamos ver o resultado. 3, continua sendo 3. A diferença é quando eu arrasto com a alça de preenchimento. Então, eu arrasto aqui para baixo, tenho 13. Vamos ver o que aconteceu? Clico 2 vezes, ele sinaliza aqui, ó. Então, como eu havia bloqueado, né, a primeira linha, vamos só relembrar, é A2, B2. A próxima, A3. Tá vendo que a referência de linha, quando eu arrastei com a alça de preenchimento, o que era 2 ficou 3. Por quê? Ela não está bloqueada, não tem um cifrão antes da referência da linha. Então, ele deixou somar mais uma linha. Agora, na referência de coluna, eu tenho aqui B cifrão 2. Então, o que era 2 continua sendo 2. E o B? Por que continua sendo B? Porque eu arrastei para baixo. Eu estou dentro da mesma coluna que eu tenho a fórmula principal, né? A referência aqui da minha fórmula é essa, que continua sendo a mesma. Então, ela não vai sair do B, ela continua sendo B. Então, aqui eu tenho A3, que tem o valor 11, e B2, que tem o valor 2. Então, na soma, eu tenho 13. Se eu arrastar com a alça de preenchimento para a direita, vamos ver o que acontece. O valor 4. Vamos entender o que aconteceu. Eu arrastei para a direita, então o que era A deveria ser B se fosse uma referência relativa. Porém, como eu bloqueei a coluna, a referência mista bloqueando a coluna, o que é A continua sendo A. Tá? Então, o que era A2 continua sendo A2, porque eu arrastei para a direita. Agora, na segunda referência, né, na próxima, que era B2, eu estava bloqueando somente, né, eu bloqueei apenas a linha, a coluna não. Tá? A coluna não está bloqueada, então a referência é mista de bloqueio de linha, não de coluna. Por isso que a coluna B se transformou em C, quando eu arrastei com a alça de preenchimento para a direita. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado. Isso aqui é muito importante para se trabalhar com Excel. E os recursos que você for aprender, você sempre vai esbarrar nessas referências, tá? Então é importante você ter ela aí bem fresquinha aí na sua cabeça. Se você não é inscrito no canal, não perca tempo, tá bom? Tem bastante novidade aqui, inscreva-se. E também toca no sininho ali, tá? Para você receber as novidades, ok? Então é isso. Abraço e até!